Capítulo 4 Início da aventura e uma nova companheira. Naofumi pretendia explorar locais distantes. Ele se surpreendeu quando viu que os demais heróis estavam no nível 40 e ele apenas no 30, por isso ele devia procurar novos desafios para não ficar para trás, e ele queria fazer um teste. Ele iria até o mercador de escravos e compraria um ovo de Filolial. Ele primeiramente foi lá buscar informações, mas descobriu que eles vendiam lá. Ele queria testar para ver quanto tempo o ovo demoraria para crescer com sua habilidade estímulo de crescimento, que ele adquiriu enquanto upava. Naofumi passou na loja de plantas que ele sempre vai e como presente recebeu um livro de receitas de remédios, afinal um parente do vendedor era da vila que o Naofumi salvou. Lá ele foi guiado para a loja de feitiços e como agradecimentos a senhora fez alguns favores para os dois, e ela mostrou que Naofumi tinha afinidade com magias de cura e suporte no geral, o que não foi uma surpresa. O que surpreendeu foi a terceira afinidade, magia divina ou sagrada, depende da região. De acordo com ela aquilo era algo que ela nunca tinha visto ou ouvido em sua vida. Já Raftalia tem afinidade com luz e trevas e receberam um grimório da vendedora, afinal eles salvaram o neto dela durante a onda. Eles foram matar alguns monstros depois de confirmar o tempo para a próxima onda. Enquanto farmavam alguns monstros eles foram até o vilarejo de luto, o vilarejo que Naofumi salvou, e Naofumi doou 500 moedas de prata para os moradores para ajudá-los na reconstrução da vila. Eles estavam dormindo quando Naofumi ouve um som de rachadura e rapidamente acorda. Ei Raftalia, acorda, diz Naofumi de frente para o ovo. Raftalia se levanta e vai ver. Logo um pintinho rosa claro sai do ovo e pula na cabeça de Naofumi. Que fofo mestre Naofumi, ela deve pensar que você é a mamãe, diz Raftalia. Naofumi ri. Talvez, diz Naofumi. Qual nome devemos dar para ela, diz Raftalia. Que tal Filó, diz Naofumi. Gostei, é fofo, combina com ela, diz Raftalia. E assim o dia seguiu e Filó entrou para o grupo e a habilidade se mostrou muito eficiente, já que se de manhã Filó era um pintinho, ao pôr do sol ela estava do tamanho de uma galinha adulta e na tarde do dia seguinte ela já era maior que um avestruz. Mas tudo estava calmo até demais e logo o grupo do herói da lança apareceu. Malte afirmava que Motoyazu agora era o novo soberano do lugar e cobraria um pedágio de 50 moedas de prata para sair ou entrar do vilarejo. Naofumi questionou junto à população o quão absurdo aquilo era e os moradores estavam questionando e Malte sem paciência estava prestes a ordenar que os soldados atacassem os civis, até que 4 mulheres de capa preta aparecem na frente dela e a entrega um pergaminho. Herói do escudo Naofumi, eu te desafio para uma corrida, grita Malte. Naofumi foi desafiado por Malte para uma corrida misteriosamente após ler o que estava no pergaminho. O vencedor da corrida de acordo com ela seria o senhor daquele território. Vendo que se ele perdesse aquele território passaria por maus bocados, Naofumi aceita e a corrida começa. E no fim mesmo com a trapaça para o herói da lança vencer ele acaba perdendo, visto que a Flo é rápida demais para o dragãozinho dele. Depois da corrida como se fosse um Pokémon Filo passou de um avestruz gigante para uma galinha gigante. Pensem em uma galinha de 2 metros. É ela, só que branca com detalhes rosa claro. Naofumi se tornou o senhor daquele território e acabou dando mais 500 moedas de prata aos moradores para que conseguissem o material para a reconstrução e antes de partir pegou uma carroça que eles tinham sobrando lá e seguiu viagem. Ao anoitecer eles montam um acampamento e vão dormir, na manhã seguinte. Mestre Naofumi, grita Raftalia acordando Naofumi. Naofumi acorda e vê uma Loli de cabelos dourados e asas de anjo dormindo encostada nele e se afasta. Meu Deus, Deus mandou um anjo, mas por que ele tá pelado, ou ela, espera, anjos não têm sexo, pensaria Naofumi. Nesse momento a Loli acorda. Bom dia meu mestre, diz a Loli sem roupa. Se alguém passa e vê isso eu vou preso e com razão, pensaria Naofumi. Acontece que aquela Loli era Filó, sim a galinha de 2 metros, por algum motivo ela podia se transformar em uma Loli fofa e depois voltar a ser uma galinha de 2 metros. Naofumi voltaria até o vendedor de escravos para obter uma resposta. Eles descobriram algumas coisas. Possivelmente Filó poderia ter uma linhagem real dentro dos Filoliais, conhecidos como os reis Filoliais. As lendas dizem que estes reis podem se transformar em humanos e ficam escondidos nos bandos de Filoliais selvagens e por medida de segurança eles colocaram uma marca de escravo nela. Afinal ela tinha potencial para ficar muito forte e poderia se tornar uma ameaça. Era melhor prevenir. Agora eles tinham uma missão, procurar linha mágica para fazer uma roupa para Filó. A costureira passou essa informação sobre onde e como eles poderiam conseguir e assim eles seguiram viagem. Naofumi depois de receber a recompensa do rei estava tranquilo com dinheiro, mas isso é porque ele pegou parte do dinheiro do nosso grande amigo Motoyazu. Em situações normais ele ainda estaria no limite, então ele não poderia depender do rei para conseguir dinheiro. Sua ideia inicial foi conseguir algo cobrando impostos na cidade onde ele era governante, mas visto que seu povo estava em péssimas condições ele não poderia cobrar naquele momento, então ele uniu o útil ao agradável e decidiu se tornar um comerciante. Com uma rápida pesquisa ele descobriu que bons remédios eram mais baratos na capital do que nas cidades vizinhas e usando sua habilidade de melhorar ervas e melhorar poções ele produzia excelentes remédios a um preço baixo e comprando uma boa carroça ele partiu com um bom estoque de coisas que ele comprou a um bom preço e planejava vender e por sorte conseguiu um visto de vendedor que tornava os pedágios mais baratos.
No caminho ele acabou ajudando um pai desesperado e curando uma velha senhora que estava de cama, ajudou um mercador que precisava de uma carona, enfrentou bandidos, poupou a vida deles em troca de tudo que eles tinham de valor, em troca da ajuda o bom comerciante ensinou alguns truques para Naofumi que são bem úteis. O melhor deles foi o de colocar magia em objetos e ele até aprendeu algumas magias depois de aprender a manipular sua mana. Depois disso Naofumi estava determinado a ser um grande mercador e o bom mercador viu o grande potencial do nosso grande servo de Deus pois com apenas poucos dias de ensino Naofumi já era excelente lapidando gemas o que daria um bom dinheiro. Naofumi conheceu a rede de informações dos mercadores e com isso descobriu algumas notícias de seus companheiros heróis. Motoyasu salvou um vilarejo com um vegetal lendário, Ren conseguiu matar um dragão, Jaitsuki, bom, havia apenas rumores, nada confiável. Com os conhecimentos adquiridos, Naofumi conseguiu saber onde ele encontraria o material para fazer a roupa da Filó e entrando em contato com a senhora da loja de materiais mágicos da capital eles foram atrás da gema. Não acredito que conseguiu encontrar essa gema tão rapidamente, disse a senhora cujo nome não me lembro. Tive sorte, diz Naofumi. Eles chegariam até uma espécie de templo em uma região seca feita de pedras amareladas com uma temperatura quente, era um clima desagradável, mas tolerável. A senhora afirmou que aquele lugar era uma base de operações de um alquimista louco que ela conheceu e a informação de Naofumi é que havia um túnel escondido que levava a um lugar onde haviam essas gemas, mas ninguém ousava explorar pois monstros haviam sido vistos lá. Ao final do túnel havia um baú vazio com algo escrito em uma linguagem estranha. É linguagem antiga, irei ler, oramos para que essas sementes nunca saiam daqui, esta é uma forma horrível e distorcida de manifestar nosso desejo para que ninguém sofra com a fome e a miséria, diz a senhora. Eles descobrem outro caminho para seguir e adentram todos unidos, caminhando para dentro do túnel a visão de todos fica escura. Eu odeio o mestre Naofumi, só fingi gostar de estar com ele para matá-lo quando tiver a chance, diz Rafitalia. Como é que é, diz Naofumi se virando para Rafitalia. Não se deixem enganar, esses monstros nos fazem ouvir aquilo que mais tememos, diz a senhora. Naofumi fica sério e ativa o escudo sagrado na fase inicial e em seguida o escudo brilha e Naofumi sorri. Habilidade passiva do escudo sagrado, proteção contra o bem e contra o mal, enquanto empunhar o escudo sagrado você será imune a toda magia maligna, demoníaca ou sagrada. O escudo destruiu a magia maligna que os atacava e Rafitalia e Filó atacam os morcegos malignos que os atacaram e os matam sem dificuldade, a senhora fica impressionada com o escudo e a magia sagrada de Naofumi. Ao final do túnel eles são surpreendidos e veem uma mantícora, mas sem as asas, era só um grande leão com rabo de cobra, ela estava dormindo mas a cobra levantou a cabeça. Eu vou na frente e vou criar uma brecha, vocês ataquem quando tiverem oportunidade, diz Naofumi. As três confirmam com a cabeça e Naofumi vai para cima e usa seu escudo de ataque aéreo lançando um grande escudo projetado contra a mantícora que toma o golpe em cheio por estar de guarda baixa. Rafitalia corre para a esquerda, Filó para a direita e a senhora, que por sinal é uma maga, fica atrás. Naofumi vai para o corpo a corpo e a criatura enfurecida o ataca primeiro e transformando o escudo dele em um grande escudo ele defende o avanço da criatura pegando apoio no chão e logo em seguida usa prisão de escudo. Se preparem senhora dispare, Filó e Rafitalia, ataquem após a magia, diz Naofumi saindo da frente da senhora. A senhora dispara e Naofumi desfaz a prisão de escudo, a criatura é lançada contra a parede e a Filó acerta uma patada na cara da fera que é possível ouvir os ossos trincando e Rafitalia atravessa o peito da mesma com sua espada. Eles mineram uma boa quantidade e com a ajuda da senhora fazem o fio mágico, em troca ela também leva um pouco para ela daquelas pedras e assim eles voltam para a capital e a Filó consegue uma roupa linda que não rasga quando ela se transforma. No dia seguinte o bom mercador se encontra com Naofumi e o pede para levar uma encomenda até um vilarejo que estava urgentemente precisando de herbicida e como ele iria ganhar dinheiro ele aceita. Chegando até o vilarejo o motivo da urgência pelo herbicida foi claro, ao se aproximar era uma visão estranha, uma árvore gigante estava bem próxima a uma muralha improvisada de madeira e era como se aquela árvore gigantesca estivesse tentando consumir o vilarejo, a mesma estava por todo lado com suas raízes enormes. O grupo entra na cidade e os moradores falam o óbvio, aquilo era um monstro, eles tentaram tudo o que tinham a seu alcance, até contrataram aventureiros mas nada deu certo e a situação era pior do que eles esperavam, as plantas causavam uma espécie de doença ou parasitas no corpo das pessoas que faziam com que plantas crescerem dentro de seus corpos, era uma visão terrível. Naofumi pensou imediatamente em usar o escudo da cura sagrada, mas... se eu usar agora e precisar depois não vou conseguir usar, eles vão ter que esperar, vamos lidar com essas plantas primeiro, pensaria Naofumi. Tentando entender o problema mais a fundo Naofumi descobre que o culpado foi o grupo do Herói da Lança, a semente que estava selada nas ruínas que eles visitaram onde a senhora leu a profecia era uma fonte desse desastre e visto isso ele teria que limpar a bagunça de Motoyasu. Naofumi com o peito estufado e coragem saiu do vilarejo, Filó e Rafitalia seguiam atrás e eles sem pensar duas vezes ou recuar caminham em direção ao monstro árvore, mas com poucos passos na direção da gigantesca árvore que era a fonte dessas raízes alguns monstros com dentes afiados e corpo de árvore aparecem. Rafitalia e Filó tomam a dianteira e fatiam os monstros e Naofumi toma a frente novamente e começa a pensar em como lidaria com aquilo e no centro da árvore um olho se abre e projeta vinhas na direção de Naofumi que desvia saltando. Nesse momento o escudo sagrado se ativa liberando outra habilidade, a purificação. Escudo da purificação sagrada, tudo aquilo que nasce puro e cai no caminho do mal tem salvação. Naofumi sorri olhando para a habilidade e aponta o escudo contra o monstro.
Às vezes acho que esse escudo é muito conveniente. Bom, acho que ele está querendo me dizer que enquanto eu estiver no caminho correto e lutando contra o mal eu sempre terei a ajuda de Deus. Então, ativar escudo da purificação sagrada, diz Naofumi, gritando o nome do escudo no final. O escudo se ativa e uma forte luz é atirada contra a planta que começa a gritar, de alguma forma estranha já que ela não tinha boca, e todas as raízes que estavam atacando a superfície começam a recuar e o olho que a árvore tinha desaparecido e ao final da magia apenas restava uma enorme árvore carregada de frutos e sementes. Os moradores estavam olhando para Naofumi impressionados que devolve o olhar com um sorriso e ativa o escudo da cura sagrada e aponta para cima e as feridas, fome ou doenças de todos ali são curados o que faz todos ficarem de joelhos e cruzarem a mão, começando a santificar Naofumi e a louvá-lo. Naofumi caminha até eles ficando de frente ao grupo. Não rezem por mim ou pela minha proteção, não sou mais que um servo de Deus seguindo seus ensinamentos e ajudando o próximo quando ele precisa. Se querem louvar o nome, louvem o nome de Deus. Se querem agradecer alguém, primeiro agradeçam a Deus e se querem retribuir essa gentileza façam como Deus ensinou e ajude alguém que precise e por fim, quando precisarem de socorro novamente olhem para os céus e chamem o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, pois ele pode até tardar, mas ele nunca falha, diz Naofumi. Soar da trombeta se inicia a bater. Tem os olhos de um Deus que eu posso ver, que agora virá.